Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 503 Howling Wind. A Kickers United destruiu a fortaleza da Eternal em apenas 13 minutos. Eles são tão ferozes. Ouvi depois que as Kickers United pisoteou a fortaleza Prisão Mágica. Tang Yao trouxe sua águia do trovão infernal para a fortaleza Keloi e empoleirou-se no topo de sua torre mais alta por mais de 10 minutos. Ele desceu 5 vezes e matou mais de 200 jogadores da Eternal. Ninguém poderia sequer alcançá-lo. Que dominador. Não admira que a Eternal se rendeu. Eu acharia estranho se eles não o fizessem. Imagine se as Kickers United realmente fizesse tudo. A fortaleza Keloi entraria em colapso com certeza. Depois do pedido público de desculpas da Eternal pelos fóruns, as Kickers United retornou triunfalmente para Calori. Todas as guildas do Império Viridiano estavam sem palavras. Nenhum deles esperava que a guerra terminasse dessa maneira. Apenas algumas horas se passaram e a Eternal já havia se rendido. Embora a Eternal fosse muito mais fraca que as Kickers United, muitos forasteiros acreditavam que eles ainda poderiam se manter por pelo menos alguns dias. No entanto, o tirano descontrolado de Cavodin tornou-se nada mais que uma sombra do que já foi, entrando em colapso após um único golpe. O poder da Kickers United era de tremer o mundo. Uma desculpa poderia ser dada que a Kickers United atacou com um golpe baixo, mas o fato permaneceu que a Eternal ainda foi derrotada. A vitória da Kickers United sobre a Eternal serviu como uma grande dissuasão para todas as outras guildas. O Império Viridiano atualmente tinha um total de 5 principais guildas: as Kickers United, Alliance of Mages, Divine Protectors, God Executioner Sword e Penumbra Empire. Abaixo deles havia 50 a 60 guildas de segunda categoria. Eles eram os governantes autonomiados de suas próprias cidades. As principais guildas, como Alliance of Mages e Divine Protectors, geralmente tinham pelo menos 10 fortalezas sobre seu poder. Para as guildas de segunda categoria, como Eternal, ter 3 ou 4 fortalezas era considerado muito bom. Esta guerra com a Eternal serviu como aviso. As guildas de segunda categoria chegaram a um consenso comum. Sob nenhuma circunstância as Kickers United deve ser provocada. Se eles esbarrassem neles no futuro, optariam pelo caminho mais longo. Mesmo que a Alliance of Mages e Divine Protectors fossem poderosos, um poderoso dragão não poderia reprimir uma cobra em sua toca. Essas guildas de segunda categoria não tinham nem um pouco de medo deles. No entanto, as Kickers United os fez pensar 2 vezes. Eles haviam esmagado completamente o espírito da Eternal no curto espaço de 13 minutos. Esse tipo de força deveria ser tanto admirada quanto temida. De volta à fortaleza Cripes, sede das Kickers United, todos se reuniram em comemoração. Mesmo eles não esperavam que a guerra terminasse tão rapidamente. Nirvana Flame. Esta era uma existência que os liderava valentemente e criava lendas atrás de lendas. Eu realmente não esperava que seu plano funcionasse tão bem. Se os enfrentássemos de frente, acho que nossas baixas seriam 10 a 20 vezes mais altas. Bladelight riu com vontade. Ele realmente admirava Ni Yan. Sua cabeça estava cheia de ideias bizarras, mas elas sempre pareciam funcionar magnificamente. Pena que só funcionará uma vez. Ni Yan riu. Uma vez já é o suficiente. Além de nossos inimigos jurados, todas as outras guildas terão que pensar muito antes de tentar começar algo conosco. Eu ouvi que algumas guildas ordenaram que seus jogadores não provocassem nossos jogadores em nenhuma circunstância. Então, o que você achou do jeito que eu usei a águia do trovão infernal? Não foi tão ruim, certo? Tang Yao se intrometeu. Ni Yan abriu um vídeo da exibição de Tang Yao na fortaleza Keloi. Vários vídeos deste incidente já estavam disponíveis online e estavam muito populares. A águia do trovão infernal circulou alto no céu. Com uma batida de suas poderosas asas, mergulhou como um meteoro negro. Os jogadores da Eternal começaram a gritar e gritar freneticamente, entrando em estado de pânico em massa. Tang Yao escolheu o poleiro da águia do trovão infernal como o topo da torre central da fortaleza Keloi. As torres de flecha erguidas perto das paredes do perímetro não tinham como alcançá-lo. Além disso, os jogadores da Eternal não tinham experiência em lidar com montarias voadoras. Eles estavam completamente desamparados. A águia do trovão infernal olhou para os jogadores da Eternal abaixo. Seu olhar afiado cintilando com uma luz fria. Tang Yao, com suas vestes escuras, estava de pé no alto das costas da águia do trovão infernal. Seu cajado brilhava reluzentemente sob a luz do sol. Ele emitia uma vibe opressiva e dominadora. É a montaria voadora das Kickers United. Não é o Nirvana Flame. É o Young Sparrowhawk. Nirvana Flame ou Young Sparrowhawk, ambos eram existências divinas nos corações dos jogadores comuns. Depois de manter a posição de topo nas tabelas de níveis durante tanto tempo, Tang Yao era bastante famoso. Neste momento, Tang Yao fez a águia do trovão infernal descer da torre central. Uma grande sombra apareceu no chão enquanto suas garras afiadas instantaneamente evisceravam 6 jogadores. Uma chuva de magias bombardeou seu corpo, mas não pareceu ter efeito. Sua vida só caiu por uma pequena lasca. Devido a ser um alvo relativamente pequeno comparado à sua montaria voadora, o próprio Tang Yao permaneceu praticamente ileso. No entanto, ele era como uma torre enquanto disparava magia após magia, matando dezenas de jogadores em pouco tempo. Após a primeira rodada de ataques concluídos,
Tang Yao mandou a águia do trovão infernal retornar ao topo da torre central. Ele então a alimentou com uma fatia de carne para aumentar sua recuperação de vida. Em pouco tempo, estava de volta à vida máxima e desceu novamente. Depois de repetir isso várias vezes mais, a moral dos jogadores da Eternal chegou ao fundo do poço. Todos os seus esforços de retaliação eram fúteis. Tang Yao só saiu depois que ele abateu até satisfazer o seu coração. Os jogadores da fortaleza Keloi só podiam olhar impotente para ele enquanto voava com a águia do trovão infernal. O poder exibido pela águia do trovão infernal surpreendeu a todos. Esta era uma montaria voadora. A partir deste dia, montarias voadoras se tornariam o sonho de todos os jogadores. Eles queriam ser exatamente como Tang Yao, passando por qualquer obstáculo bloqueando seu caminho em sua águia do trovão infernal. Isto foi verdadeiramente inspirador. A águia do trovão infernal deixou os jogadores da Kickers United chocados e sem palavras também. Quando podemos obter nossas próprias águias do trovão infernal? Summerbug deixou escapar. Todo mundo tem que ficar de olho quando faz missões. Quanto mais montarias voadoras tivermos, melhor. Quando conseguirmos o suficiente delas, poderemos abater do nosso caminho até a Angel Corps. Exclamou Blade Light, animado. Sim, mais cedo ou mais tarde, vamos pagar a esses desgraçados tudo de volta. Depois que a onda inicial de emoção se dissipou, os jogadores das Kickers United recuperaram a calma. O número de inimigos que eles derrotaram era muito alto. Eternal era apenas outro adicionado à lista. No entanto, eles não poderiam afrouxar. Alliance of Mages, Divine Protectors e Angel Corps, esses eram seus verdadeiros inimigos. A guerra com a Eternal foi apenas uma demonstração de poder. No entanto, provou ser eficaz em dissuadir outras guildas. De agora em diante, seria muito menos problemático para as masmorras em outras cidades. Falando nisso, houve algum movimento de nossos antigos rivais? Ni Yan perguntou. Na verdade não, mas um jogador no Império Satrin tem ganhado bastante fama ultimamente. Ele é um mago élfico nível 75, 3 níveis acima de sua Wing Angel. Nós temos uma estrela em ascensão em nossas mãos, disse Gu Huai. Neste momento, o Império Satrin já tinha 3 jogadores acima do nível 70 em suas tabelas de níveis. Isso era bastante chocante. No Império Viridiano, talvez apenas Ni Yan o superasse. Um mago élfico nível 75? Ni Yan levantou uma sobrancelha em surpresa. Ele era uma anomalia. Sua velocidade de nivelamento era tão rápida apenas graças às experiências de sua vida passada. Nesta fase do jogo, um jogador que poderia atingir o nível 75 estava em outro plano de existência. Qual o nome dele? Howling Wind. Ele é um elementalista que se especializou em magia do gelo com magia de raio como secundária. Ele é bem forte, incluindo Angel Corps. Muitas guildas estão procurando recrutá-lo. No entanto, eles estão tendo dificuldade em encontrá-lo. Ele provavelmente está nivelado em algum mapa de alto nível, disse Gu Huai. Essa era uma informação que coletara pessoalmente. Sua rede de inteligência já havia se expandido para o Império Satrin. Ele já havia gasto uma grande quantia de dinheiro para subornar vários membros da unidade Night Corp, da Angel Corps. A mente de Ni Yan tremeu. Na linha do tempo anterior, Howling Wind era um jogador lendário no Império Satrin. Ele era alguém que até eclipsou sua Wing Angel por um tempo. Como o primeiro elementalista duplo de raios e gelo, tanto sua velocidade de nivelamento quanto a habilidade de PVP eram incomparáveis. Ele liderou muitos magos especializados em gelo e magia de raios. Naquela época, muitas guildas tentavam recrutar Howling Wind, mas foram todas rejeitadas por ele. Ele nunca começou sua própria guilda também. Embora ele tenha se tornado um ancião na Associação Mágica mais tarde e tenha desempenhado um papel importante no Império Satrin. Angel Corps também era uma das guildas que tentou conquistá-lo, apenas para se deparar com repetidas tentativas fracassadas. Uma vez que Angel Corps garantiu seu domínio em todo o Império Satrin, com um enorme exército de elites e mais de 100 jogadores de classe mestre, se tornando uma existência que eles não podiam mais tolerar. Depois de subornar um de seus amigos para revelar sua localização, eles enviaram um grupo de jogadores de classe mestre para emboscá-lo e matá-lo. Durante a perseguição, Howling Wind foi cercado e atacado por mais de 10 jogadores de classe mestre. Só depois de matar 3 deles ele morreu. Estando em desvantagem por mais de 10 para 1 e ainda tendo a capacidade de matar 3 jogadores da classe mestre, esse tipo de habilidade pertencia ao reino dos deuses. Depois de matar mais de 1000 jogadores da Angel Corps e morrer 6 vezes, que percebeu que havia sido traído por um dos seus amigos mais próximos. Desanimado, ele desapareceu de Conviction, para nunca mais mostrar seu rosto. Ni Yan sentiu-se obrigado a conhecer essa pessoa. Você acha que pode rastrear sua localização? Ni Yan perguntou. Isso vai ser difícil. Ele quase nunca se mostra em público. Você quer procurá-lo? Gu Huai respondeu. Porque Ni Yan estava interessado em Howling Wind. Eu pretendo encontrá-lo quando eu visitar o Império Satrin um dia, declarou Ni Yan. Howling Wind era inimigo jurado com o Angel Corps. Claro que queria entrar em contato. Havia rumores de que esse sujeito era bastante excêntrico. Estava curioso para saber até que ponto. Tudo bem. Eu vou colocar algumas pessoas procurando por ele, Gu Huai assentiu.